Olá, está começando mais uma edição do podcast Diálogos de Justiça, uma produção do Tribunal de Justiça de Roraima para aproximar você das ações do Judiciário, promovendo cidadania, inclusão e informação. Eu sou Nilsara Moraes, uma mulher de pele branca, cabelos loiros, estou vestindo uma blusa roxa com terno preto. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma iniciativa que ressignifica a forma de fazer justiça penal. A Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas. E o nosso convidado é o juiz Alexandre Magno, que é titular da VPEMA. Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo ao nosso programa e por uma questão de acessibilidade, eu pediria que o senhor fizesse sua autodescrição, por gentileza. Tá certo. Eu sou um homem branco, tenho cabelo preto, estou com um terno marrom de risquinha, estou um pouquinho acima do peso e uma camisa, uma gravata azul e marrom e uma camisa clara aqui, quase que branca. Muito obrigada, doutor Alexandre. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E para as pessoas que ainda não conhecem, explique o que é a Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e o seu papel dentro da estrutura do Poder Judiciário. Ok. A Vara de Penas e Medidas Alternativas, primeira a informação assim, é que ela foi criada em 2014, ela foi inaugurada, instalada, e ela trata e lida com todos os crimes, né, e execuções de crimes que não tenham a reclusão como finalidade, né? Então, tudo que não implica o encarceramento ou o regime de privação de liberdade vai para a VPEMA, que é a nossa Vara de Penas e Medidas Alternativas. E isso é super importante no momento em que a gente está vendo aí a questão do superencarceramento. Então, uma opção, né, uma saída que a lei dá, que eu reputo de fundamental importância, né, nas execuções, né, para que o sistema penitenciário não fique cheio, né, e superlotado. A VPEMA já é inverso, né? Eles cumprem a medida alternativa, não precisa ficar recluso, né? Trabalha, convive com a família nesse período todo e a taxa de reincidência é menor, é bem menor, é inversamente menor, né? Então é bom para todo mundo, né? Para a sociedade que não arca com as despesas, né? Com os custos disso, e para o cumpridor, né? Que fica com a família, a própria família, né? Que tem ele ali. Então é uma boa forma de se cumprir, né? E tem um efeito pedagógico também, eu tenho que pontuar isso, né? Porque às vezes muitas pessoas não acreditam que isso funcione, né? Mas funciona na medida em que ele vai repensar, né, o delito que ele praticou e não fazer mais, né, não cometer mais esse tipo de delito que ele fez, né? Porque nesse processo todo ele presta serviço comunitário, que são as medidas, né? Ele tem palestras, tem grupos reflexivos, são várias alternativas aí para que a pessoa repense, né, o ato praticado e ressocialize, né, volte. Não digo nem ressocialize, né? Volte ao convívio social, né? Melhor, né? De uma forma que não implique mais em ter problemas com a justiça, né? Maravilha. E para que todo esse processo, né, funcione, a VPEMA ela coordena aí uma ampla rede social de apoio, né? Com mais de 500, eu estava falando, mais de 500 parceiros aqui em todo o estado? Segundo a informação do setor, mais de 500 atualmente. Como é que funciona essa rede de apoio? Essa rede social é o seguinte, as instituições, elas se cadastram, conveniam, né? E elas passam a receber nossos cumpridores, porque a prestação de serviço comunitário é feita nesses parceiros, né? Junto aos parceiros. E eles se habilitam, inclusive, também para os projetos sociais. Na medida em que eles recebem os cumpridores, eles também têm a possibilidade de participar do certame, né? E botar um projeto social para frente, às vezes fica lá parado, querendo, e esses valores das prestações pecuniárias são exatamente os valores que são utilizados nos projetos sociais. Tem uma conta única, onde se deposita todas as prestações pecuniárias e através dessa conta faz o custeio, né, desses projetos sociais. Acabou a cesta básica, né, que antigamente o pessoal, vou pagar uma cesta básica e tudo bem, não é mais assim. Tem que... Certo. E para as pessoas entenderem, né, doutor Alexandre, o que seria a prestação pecuniária? O que seria esse valor de prestação pecuniária? Prestação pecuniária ou pena pecuniária é um valor em dinheiro estipulado, normalmente vinculado a salário mínimo, 1, 2, 3, enfim, dependendo, né, de cada caso.
e esse valor é depositado na nossa conta. É uma pena. O cumpridor ele paga em espécie, né? E ao mesmo tempo cumpre a pena alternativa. Ou seja, aquele valor, né, que, poxa, ele vai lá, praticou um determinado delito, isso aí reverte, essa pecuniária reverte de forma positiva, né? Porque ele pagando isso vai para o projeto social, para a conta, né? E as instituições aproveitam isso nos projetos sociais, que às vezes beneficia até o cumpridor que mora no local. Tem projetos que são abrangentes, né? Que beneficia a comunidade ao redor. Então é muito interessante. E para as pessoas compreenderem como é que funcionam esses projetos sociais, a BPM ela publica anualmente um edital para seleção de instituições que possam participar desse projeto. Como é que funciona? Explica para gente. Sim, tem uma normativa. O CNJ normatiza toda essa questão, né? Então tem que publicar um edital com as cláusulas específicas, né? E o interessado, desde que ele seja previamente conveniado na VPEMA e já receba cumpridores, ele pode participar, tá? O edital normalmente a gente procura fazer anualmente. Esse ano, excepcionalmente, talvez não tenha, em razão de ajustes, de algumas coisas que vai ter que fazer. Em relação ao próprio CNJ, que está organizando essa questão para todas as comarcas, né? Como funcionará esse edital, porque o edital envolve você apresentar o projeto, você prestar contas daqueles valores, tem que ter nota fiscal de tudo, orçamentos, e depois fiscalizar a efetivação do projeto, ou seja, ver se está funcionando mesmo efetivamente, né? Então é uma coisa trabalhosa, né? Porque você tem que fazer o edital, tem que captar os projetos, analisar os projetos, porque tem projeto que às vezes não é viável, ver se está de acordo com o orçamento, né? Cronograma também, e aí após isso é liberada a verba. E depois disso ele tem que prestar contas e fazer efetivamente o projeto funcionar. E o senhor estava explicando que o impacto, né, social é muito grande, né? Existem uma variedade aí de projetos. Explica pra gente quais os principais projetos, né? E quais são os projetos, né, que a VPEMA recebe aí para fazer essas ações sociais. São projetos assim, geralmente visando área de educação, segurança, meio ambiente. São projetos que acabam auxiliando a comunidade como um todo, dependendo do planejamento desse projeto. Tem projeto que às vezes encerra no próprio objetivo dele, que é distribuir, por exemplo, cesta básica, alimentos. Aí a própria distribuição já encerrou o projeto, né? Mas muitos ficam para depois, assim, com resultados que se prolongam, né? Ontem eu tive, inclusive, assim, vou até aproveitar a oportunidade, eu tive na Fazenda da Esperança, que é um parceiro nosso. Então tem vários projetos que eles fizeram, que foi através da VPEMA, né? Então eu estava olhando cada um lá. Então eles têm lá até uma piscina agora, eles têm um salão de musculação, de ginástica, eles têm uma padaria lá que eles fazem toda aquela, né? Inclusive o próximo projeto eles me disseram que vai ser para padaria lá. E, enfim, a Fazenda da Esperança é impressionante, eles têm horta. Então, quer dizer, a VPEMA parte um pouco disso, né? Parte disso, né? Também eu fiquei muito feliz que eles recebem lá 60 pessoas, né? Com problemas de drogadicção e tudo, né? E é um trabalho fantástico, muito legal, e a gente fica feliz, assim, de ver que os projetos sociais, eles vão mais além do que dos muros do judiciário, né? Eles estão beneficiando toda uma população, né? E aqui temos vários. Eu não teria assim um específico, mas assim são projetos nessas áreas, entendeu? Escolas fazem projetos contra o bullying ou de geração de renda. Uma coisa interessante é a geração de renda, né? Tem muitos projetos assim que é visando isso, né? Artesanato, enfim, todas essas áreas que a pessoa... Porque uma das coisas importantes que eu já reparei é que o cumpridor, o problema envolve a família também, não é só o cumpridor, atinge todo mundo. E aí, muitas das vezes, ele não tem a fonte de renda, entendeu? Não tem dificuldade em se posicionar, entendeu? No trabalho, no mercado. Então, a gente se preocupa com isso também. Nós já fizemos, inclusive, além da questão da prestação de serviço, da cumprimento da pena, convênios com o Sistema S, para dar curso de garçom, curso de informática. A gente procura estimular o cumpridor aí nesses cursos, né? Às vezes eles não aproveitam, mas alguns aproveitam. Então a gente tem feito também, preocupado com essa questão também da inserção no mercado, né, de trabalho, que é muito importante, né? Sim,
uma forma de buscar, né, fazer com que essas pessoas, além de não voltarem, né, a cometer determinado ato, delito, enfim, mas também ter oportunidade no mercado, né? Sim. E vocês também realizam, né? Ano passado fizeram e foi um grande sucesso, né? A Feira de Resultados. Sim. Explica como é que funciona essa feira. Nossa, a feira foi uma ideia assim que surgiu lá, né? Conversando com a chefe do setor lá, a Shirlene, a gente teve a ideia de fazer uma feira. A primeira, eu não sei o ano exato, olha a memória, mas foi ali na praça, né? Onde tem aquele coreto ali, Velhar Coutinho, né? Acho que é Velhar, né? E foi muito interessante, foi muito legal. A gente viu qual a importância disso. Reunir todos os atores, todos os parceiros, num local só, num momento só, e dar transparência à aplicação dos recursos, entendeu? Porque a gente via assim, poxa, as pessoas sabem o que está acontecendo, tipo assim, não estão sabendo ainda, né? Muitos sabem, assim, que já está envolvido ali, mas a sociedade como um todo, às vezes, não tem conhecimento do que acontece, né? Então a gente resolveu fazer essa feira para dar transparência e, ao mesmo tempo, expor os produtos, expor os projetos, porque tem projeto que ele vai, né? Ele vai caminhando, teve projetos de 2 anos atrás, 3, que participou da feira e estava funcionando ainda, interessante, né? Então são vários expositores, a gente procurou fazer assim, de uma forma que todos ficassem próximos um ao outro, até para se conhecerem também, né? Se integrarem, porque é uma rede social, uma rede, né? Então é interessante, a gente faz os encontros de rede e tudo, mas não tem um impacto, por exemplo, numa feira, né? Tá todo mundo ali mostrando o seu trabalho. Então foi uma experiência muito boa. E aí eu resolvi, junto com os servidores lá da VPM, a gente mandar isso pro Inovare. É aquela de boas práticas, né? Aí não ganhamos o prêmio, mas ficou como prática no banco de práticas do Inovare. Boas práticas. Boas práticas, exatamente. Foi legal, a gente ficou satisfeito, né? De ver, poxa, vamos aí, vamos em frente, né? E aí teve mais 2. Eu acredito que foram 2 ou 3, eu tô até em dúvida agora. A última foi no estacionamento ali depois da Praça Vilhar, mais para frente, um estacionamento que geralmente o município usa, né? Sim. Aí nós fizemos ali, eu acho que foram 2 ou 3. Mas assim, a ideia, olha só, é fazer bienais, de 2 em 2 anos, porque dá muito trabalho. A gente não tem condições de fazer anualmente. Envolve muita coisa, envolve uma estrutura. Parcerias. Né? Para montar os estandes, para a parte elétrica, as autorizações todas do bombeiro. Quer dizer, tem várias coisas que tem que ser vista, né? Uma estrutura gigantesca, né? Para poder estrutura gigantesca, para fazer com segurança, fazer de uma forma, né, bacana. Até data é importante, ter uma ideia, né? Tem que saber a data certinha, porque existe um calendário que pode coincidir datas, né? Então, assim, são muitos detalhes para ver. Nós estamos trabalhando assim com antecedência, com planejamento, né? Fazendo igual, costumam falar os amigos assim, fazendo igual o japonês. Demora mais tempo para fazer e menos tempo para executar. Porque se você não planeja, você às vezes perde muito mais tempo para tentar corrigir as coisas que não foram pensadas, né? Então a gente está tentando fazer a Bienal nesse sentido, para inclusive integrar um calendário, né? No nosso tribunal, né? Que todo ano, de 2 em 2 anos exista a feira como evento mesmo. Calendário do nosso mesmo tribunal. efetivo do tribunal. E agradecer também o nosso tribunal, que tem ajudado, tem nos auxiliado e colaborado, o núcleo aqui, através da Tarsila, da Débora, né? E a gente tem inclusive agradecer, né, todo o pessoal do tribunal, né? Todos os setores, né, que tem nos sido a maior força aí para a VPM fazer esse evento bienal que a gente está tanto sonhando aí, né? E a feira do ano passado, a gente teve a oportunidade de acompanhar, teve muita gente prestigiando, né? Então, esse objetivo de realmente mostrar os resultados desses projetos sociais para que a sociedade tenha conhecimento, realmente tem um impacto, né? Como o senhor explicou, tem um impacto social muito grande. Então, é gratificante para vocês que realizam um trabalho tão bonito, digamos assim, né? De se fazer, de se executar, ver resultados acontecendo, ter esses resultados para poder expor para toda a sociedade, realmente para o senhor e para a sua equipe que está ali coordenando, estão à frente desse projeto, é gratificante ver esses resultados, né? Demais, muito gratificante. Vale todo esforço, né? A gente fica cansado ao final, mas o resultado disso
cansaço vai embora, assim. A gente fica muito, muito feliz, né? De ver que eles estão... o envolvimento, né, das entidades, dos parceiros e da própria VPEMA, né, dos servidores, todo mundo se envolve, é muito, muito legal. Eu, pelo menos, assim, falo por mim, né? Meu coração fica cheio ali. Eu fico muito feliz. E para quem deseja participar, deseja ser participar dessa seleção, né? Como que acontece? Como que elas devem fazer? Elas precisam, antes de participar desse processo seletivo, né, que o edital é publicado, elas precisam se cadastrar previamente? Como é que funciona, doutor Alexandre? O primeiro passo é cadastrar, se conveniar na VPEMA, cadastrar lá previamente. Tem que ser instituição de fins não lucrativos, não pode ser uma empresa, por exemplo. Geralmente são as organizações, né? E o poder público, né, que é o Estado, o município já participa, né, através de um convênio amplo, né, que é o guarda-chuva que a gente chama, né, que pega todas as secretarias. E aí tem que ir lá fazer esse convênio e a partir desse convênio receber os cumpridores, né, e participar dos projetos. Toda vez que tiver, pode participar, né, sendo parceiro e recebendo os cumpridores, né, tendo essa disponibilidade. Uma ONG, por exemplo, que não tem a sede, só para pontuar, né, fica meio difícil, porque não vai ter como receber o cumpridor, né? Porque já teve parceiro que quis fazer, aí nós perguntamos se podia receber cumpridor, não posso, não sei o que, mas aí não tem como, né? O próprio CNJ estipula dessa forma, né? Que seja instituições que recebam os cumpridores e cumpridoras, né? E para quem não sabe, né, a VPEMA ela está dentro do Fórum Criminal no bairro Caranã. Então esse cadastro ele ocorre presencialmente, é isso? Presencialmente, na VPEMA, lá no Fórum Caranã, primeiro andar. Lá é um andar, são várias salas, né? 1113 é a sala do cartório lá, 113. Mas é no primeiro andar do Fórum Caranã, do Caranã, né, criminal. E procurar a SGAP, que é o setor de projetos sociais da VPEMA. Fica bem fácil. Chegar no fórum, eu quero ir na VPEMA, sobe, primeiro andar, qualquer porta, assim, do lado dessa sala, próxima à sala 113, qualquer porta ali é VPEMA. Aí eles vão orientar e aí vai pedir o estatuto, o CNPJ, ela vai passar todas o que é necessário para ser parceiro. Certo. E, doutor Alexandre, além dessas ações muito importantes que você já pontuou, existe mais alguma outra ação, alguma outra projetos, né, futuros que a VPEMA pretende implementar? Olha, a VPEMA tem, né, a gente pensar, né, e querer, a gente tem projetos sim, mas assim, vai depender de alguns fatores, né? Eu, por exemplo, acho que uma necessidade muito grande hoje no estado de Roraima, Boa Vista, é algum lugar onde os que têm problema com drogadicção possam ser acolhidos, entendeu? Nós temos grupos, por exemplo, de reflexivos, né? Mas todos eles são igrejas, assim, que eu agradeço imensamente, entendeu? Agem dentro do espírito cristão, né? E fazem os grupos e isso tem funcionado, mas é aquém do tamanho do problema, né? E tem questões, às vezes, que não extrapolam, você precisa de uma coisa maior, né? Mais ampla, para lidar, inclusive, com a família, ou questão de saúde, né? E é uma coisa que eu penso assim, mas eu não sei como fazer, né? Porque os valores das pecuniárias eu posso usar para os projetos, mas não posso usar eles de forma do que eu quero fazer, né? Então, assim, eu penso assim, numa articulação, né? Do próprio judiciário, executivo, Poder público. O poder público em geral, né? Para tentar tratar desse problema, que é um problema muito sério. Ele permeia quase todos os delitos. A gente vê que tem droga, tem problema desse tipo, né? Então, assim, são sonhos. Assim, a gente tem outras ideias também. As pontuais a gente vai fazendo aos poucos, né? Esse convênio com o Sistema S, por exemplo, foi uma coisa a mais que a gente pensou, né? De dar cursos, né? A gente faz os encontros de redes, né? Que a gente reúne todos os parceiros. Vamos fazer esse ano, um encontro de rede em outubro. Vamos trazer palestrante de fora. O juiz do Maranhão, Dr. Douglas, vai palestrar. Vamos fazer mesa redonda para discutir, né, problemas, perspectivas com os parceiros. Então, a partir daí vai surgindo, né? Os próprios projetos sociais são frutos de sonhos, né? A pessoa começa a pensar, olha, o que isso aqui pode ser de bom para aqui, para nós, nossa comunidade.
Então é isso, sempre tentando fazer alguma coisa, não ficar parado. E parabéns para o senhor, para sua equipe, por esse trabalho Obrigado. tão grandioso, como o senhor explicou, já está aumentando. Antes era 300 e pouquinho, hoje já tem mais de 500, né? Essa ampla rede, né? Que trabalha em conjunto com a VPEMA, trazendo aí resultados, impacto social, benefícios para a sociedade. Como o senhor falou, são sonhos, mas são sonhos que começaram lá atrás bem pequenininhos, que agora estão crescendo e que com certeza vão crescer ainda mais e certamente Sim. muitas outras pessoas vão ser beneficiadas. Queria agradecer muito sua participação aqui. E deixar o senhor à vontade para falar algo mais sobre a VPEMA e lhe agradecer mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. Eu acredito assim, a VPEMA está num momento assim, importante para o judiciário, para o país, né? Que é a questão do desencarceramento, né? Tanto a VPEMA quanto as alternativas penais como um todo, né? Porque nós temos também a necessidade de ter uma central integrada de alternativas penais também, né? Mas a VPEMA está nesse contexto, né? De evitar o encarceramento. Então eu falo isso, eu sempre falo com os meus servidores, olha, qual é a grande missão, né? Evitar, nós trabalhando com eficiência, de forma assim, com eficácia, né? Evita o encarceramento. Isso é bom para todo mundo, né? E pode ser um resultado assim que as pessoas não percebam, porque o problema é grande, né? A percepção disso às vezes ela é um pouco difícil, né, para o cidadão comum, né? Eles acham que assim que não é muita gente presa, assim muita gente cometendo delitos, né? E não tem uma contrapartida, não tem. Mas eu te garanto que se não tivesse uma VPEMA, não tivesse esse trabalho com as alternativas penais, a situação estaria muito pior, muito mais difícil, entendeu? De resolver isso, né? E a VPEMA é isso, é uma vara social, mexe com os projetos, né? Lida com os projetos sociais, estimula os projetos sociais. A rede social de apoio, você falou em projeto tipo assim, que pode ser pensado, né? A rede social de apoio, se ela se cristalizar, se um atuar em conjunto com o outro, fizer uma sinergia de atividades, pode sair coisas maiores aí, né? Projetos maiores. Porque uma parte, uma entidade trabalha mais aquilo, a outra, e somando aquilo dá um projeto maior, uma coisa maior. Então a gente está tentando pensar em coisas maiores, porque o público está exigindo isso, né? Essa questão da droga-adicção, como eu te disse anteriormente, é um problema muito sério, né? E é preocupante, né? Assim como violência doméstica também. Nós temos os grupos reflexivos de violência doméstica, mas também não é o suficiente, embora a vara, né? A vara de violência doméstica, o juizado, já tenha um trabalho também que a gente lida com os homens, entendeu? Os homens, os agressores, né? Mas é importante lidar nessa ponta também, porque muitas das vezes eu percebo que é a cultura, tá? O sujeito é machista, ele não tem outro crime, ele tem aquele delito, né? Então ele tem problemas culturais, assim, que tem que superar, né? Os grupos funcionam nesse sentido, né? E é um público também que a gente quer fazer a justiça restaurativa funcionar lá também. Tem projetos, você falou em projetos, né? A restaurativa ser mais utilizada no dia a dia nosso também e pegar os públicos, né, que a gente tem lá e começar a fazer um trabalho aí. Tem muita coisa pela frente para fazer, além de despachar. Eu tenho que despachar todos, né, os processos todos de execução, acompanhar isso, fechar o ciclo, né, da execução. Eu trabalho com transações penais, suspensão condicional do processo, acordo de não persecução penal, suspensão da pena e as próprias condenações em si. Quer dizer, trabalho com 2 sistemas também, que é o Projude e o CEU. Nós temos hoje mais de 4.000 e poucas execuções. Então, ou seja, assim, é um trabalho, trabalho. Além desse trabalho social, é um trabalho grandioso, sim. Processual para ser dado, né, segmento. É bom pontuar isso, porque senão fica, só os projetos. Não, essa parte de processo absorve muito também da nossa energia. E um quantitativo bem grande, como o senhor colocou, quantitativo bem grande. Né? E aí tem um detalhe também que vou ter que pontuar, porque às vezes o cidadão não tem conhecimento, né? No cumprimento das prestações de serviços pecuniários, tem que ter toda uma fiscalização. Então a gente tem que, de vez em quando, estar ali, falar com o parceiro, enviar um dos nossos servidores, agentes de acompanhamento, para olhar como é que está. Porque nem tudo, às vezes, corre exatamente como a gente quer que corra, né? Então a gente tem essas intervenções, além de tudo, né?
de ter que ver o processo, tem que ver como está caminhando na prática os cumprimentos também das penas alternativas lá. Ou seja, é um grande desafio, né? Doutor Alexandre, mais uma vez queria agradecer sua participação aqui e agradecer por esses esclarecimentos, como o senhor falou, é um serviço uma atuação tão importante, que tem um impacto, né? E que muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento, né? O judiciário não é aquele que só pune, é aquele que também busca alternativas, né? À pena, justamente para buscar uma melhor, né, prestação jurisdicional, beneficiando as pessoas também. E a gente deixa esse canal aberto para o senhor para trazer outras informações, assim que a VPEMA tiver algum outro projeto, e a gente sabe que é desafiador para vocês, como o senhor explicou, toda uma estrutura para fazer uma feira de resultados, precisa de um planejamento maior para publicação dos editais, né? Então é tudo muito criterioso, mas o impacto disso é muito positivo. Então, parabenizar mais uma vez sua equipe, agradecer sua participação aqui e deixar o nosso canal aberto sempre que o senhor queira aqui trazer informações importantes para a nossa população. Da mesma forma, agradecer ao Núcleo, tá? A oportunidade. Isso é muito importante para nós. E se tiver alguma coisa assim que precisa aí da divulgação, com certeza a gente conta com vocês. E a gente está sempre à disposição. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado. E o nosso podcast fica por aqui. Acompanhe todas as edições no nosso canal do YouTube e também nas nossas redes sociais. Até a próxima!